Querido Pai, eterno Deus, quão bom que nós estamos aqui diante da Tua presença. Ainda que não seja no templo, mas nas casas. Recordando a época apostólica, nos primórdios desta igreja. Por favor, Senhor, abençoa este momento especial e principalmente teu servo, pastor José Júnior, que irá dirigir este culto nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, pastor? Fique à vontade e fique com os momentos de agora por diante. Muito bem, pastor Aloysio. Queridos irmãos, a alegria é toda nossa de estarmos aqui nesse momento. Eu na minha casa, vocês na casa de vocês, como disse o pastor Aloysio, sem pressa, né? Para ter que terminar e sair para poder chegar em casa. Nós já estamos em casa. Mas com isso aí, pastor, também não significa que eu deva pregar até meia-noite, né? Na verdade, a gente vai aproveitar a oportunidade nesse período de quarentena. Tanto o pastor Aloysio quanto eu e muitas pessoas têm tido contato virtual, né, com familiares, amigos, e a programação religiosa também dos módulos semanais tem sido virtual em muitos lugares. Quando a União tem procurado fazer uma reunião conosco, com os pastores, tem procurado se valer também desse recurso, né? E assim a gente vai acomodando a nossa necessidade durante esses dias em que a gente não pode estar fisicamente na programação das igrejas. Assim que possível, assim que for oportuno, assim que os decretos amenizarem a situação e permitirem a aglomeração de pessoas, então nós estaremos retornando às atividades eclesiásticas, né, que nós estamos acostumados a ter. Mas se uma coisa boa surgiu nessa guinada virtual, foram os estudos bíblicos, né? Nós temos em Alagoas, por exemplo, muitos irmãos que estão dando estudos bíblicos à distância. E eu sei de pessoas que têm 2 estudos, 5 estudos, 8 estudos bíblicos, enfim. Dia desse eu conversei com a irmã, ela tem 13 estudos bíblicos semanais. E às vezes você consegue vencer com mais facilidade a distância, não é verdade? E normalmente isso não acontece, a distância é um problema. Acesso é uma outra dificuldade, né? Mas com a questão do alcance virtual, você consegue romper barreiras. Então eu até estimulo para você que ainda não experimentou essa área missionária, digamos, essa modalidade missionária, né? Que você possa fazer o uso disso aí. Então você pode aí ter os seus interessados, seus amigos de colégio, de trabalho, e poder estudar a Bíblia com eles. A Bíblia Sagrada está disponibilizada aí de múltiplas formas, e também a Novo Tempo, a igreja tem colocado à disposição dos irmãos recursos de estudos virtuais também. Então você pode enviar para amigos e familiares esses cursos bíblicos e eles vão acompanhando em casa, no trabalho, enfim, onde eles estiverem. E você vai só monitorando. Entregou um, entrega o segundo, entrega o terceiro, até a pessoa terminar. Um dia desse, eu pude participar de um batismo. No batismo, depois que terminou, 18 lições virtuais. 18 lições virtuais foram dadas, ela tomou a decisão, e lá para a cerimônia batismal, já que não pode ter aglomeração, foi somente ela, a família e o pastor. Então foi uma linda cerimônia ali, com pouca gente, não é? Mas ali alguém pôde tomar a decisão por causa de uma iniciativa de um estudo bíblico virtual. Então, que você possa se empenhar, se engajar nessa arrancada aí. Pois bem. Pastor Júnior, só um minutinho. Não existe o EAD, Educação à Distância,
Isso. Então, o estudo bíblico é o EBD, Estudo Bíblico à Distância. Então, pronto aí, para facilitar. É verdade. É verdade. Então, isso aí vem encurtar caminho de muita gente, né? Tem pessoas fazendo faculdade, fazendo pós-graduação, enfim, doutorado, até à distância. Então, nós estamos aproveitando uma via de mão que já existe no cenário do mundo moderno. Mas eu quero lhe convidar a abrir comigo a Bíblia nesse momento em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Abra sua Bíblia, querido irmão, em Apocalipse 3, verso 20. Vamos ver a leitura que nós temos aqui nesse texto. Você que está aí abrindo a sua Bíblia, você que está nos acompanhando nesse momento, Apocalipse 3, verso 20. E aqui nós encontramos o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Apocalipse começa falando de Jesus Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós existimos e vivemos por causa dele. Paulo chega a confirmar dizendo que nele vivemos, nos movemos e também existimos. E depois dessa introdução do primeiro capítulo em Apocalipse, falando sobre Jesus e a maneira como a palavra é revelada através dele, através de João, para chegar até nós, os capítulos seguintes, 2 e 3, apresentam uma mostragem contando a história antecipadamente. Deus bondosamente estava dos seus filhos, dos seus seguidores, vislumbrarem em projeção o desenrolar da história. Interessante. Os capítulos 2 e 3 falam de 7 cartas. As 7 cartas, conforme está no capítulo 1 ainda, deveriam ser dirigidas às igrejas. Essas igrejas, elas existiram no tempo de João. As cidades estavam lá. E pessoas fiéis, dedicadas, estavam nesses lugares. E as mensagens de Deus, através de João, deveriam chegar a essas comunidades. Mas as cartas também, em número de 7, significariam 7 períodos, 7, pelos quais a igreja de Deus passaria ao longo da história. E as cartas e as fases foram as seguintes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha aí. Nos 2 últimos anos, pastor Aloísio, eu vinha desafiando os irmãos da igreja com as 28 crenças, não é verdade? Exatamente. E eu vi muita gente falando das 28 crenças, até juvenis, meninos, meninas aí de 8, 10 anos falando das 28 crenças em ordem. Eu cheguei a ver gente falando das 28 crenças com textos da Bíblia. Eu me lembro de um que falou 3 textos bíblicos para cada crença fundamental da Bíblia pregada pela Igreja Adventista. Eu estou enfatizando e incentivando neste ano para que as pessoas consigam mencionar as 7 igrejas em ordem e com as respectivas datas para cada fase dessa. Você conseguir mencionar todas elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e os anos, os períodos ou o parâmetro, o tempo para cada período desse aí. E o primeiro aí no distrito de São Miguel, que consegui falar para o pastor Aloísio: pastor Aloísio, eu já sei as 7 igrejas e eu posso mencionar para o senhor. O primeiro que consegui falar para ele, eu vou dar uma Bíblia novinha. Eu não posso dar para todos os irmãos, são muitos, né? Deve ter uns 400 irmãos ou mais aí, mas o primeiro que falar
para o pastor Aloysio. O pastor Aloysio vai me dizer: pastor Aloysio, eu sei as 7 igrejas em ordem, e vou dizer também o período para cada fase dessa aí. Então, só lembrando que telefone existe, né? Desafio aí, certo? Fica lançado o desafio. Mas olha, o primeiro período tem que ver com Éfeso. Éfeso foi o período do ano 31 ao ano 100. 31 foi o período ali da morte de Jesus, e o ano 100, que finaliza esse período, foi mais ou menos o tempo em que João, o apóstolo, morreu. Éfeso é o primeiro período. Há um forte elogio aqui em Apocalipse para esse momento, porque a igreja foi gloriosa, ela alcançou o seu apogeu, ela foi missionária, foi dedicada. Ninguém conseguiu conter, segurar a igreja nesse tempo. Atos dos Apóstolos fala aqui na Bíblia que houve um acréscimo de 3.000 pessoas num único dia. Depois, um acréscimo de mais 5.000 pessoas. Há um relato em Atos dizendo que a igreja crescia todos os dias. Imagine uma igreja que agrega novas pessoas todos os dias. É uma bênção, uma poderosa bênção. A igreja crescia e ela se projetava para frente com muita galhardia, com muita coragem. Ninguém conseguia segurar os apóstolos, tampouco as pessoas que eles influenciaram. Éfeso foi uma cidade do tempo de João. A história nos menciona que possivelmente Timóteo tenha sido o pastor da igreja de Éfeso. Lembra de Timóteo? Discípulo de Paulo? Ele chegou a cuidar dessa igreja durante um tempo. E Éfeso era uma bela cidade, muito procurada. Ela tinha suas atrações. Por exemplo, tinha um templo construído em mármore. Mármore, eu estava até falando com o pastor Aloysio hoje, mármore vermelho, azul, amarelo e branco. Imagina que riqueza. A argamassa usada para a construção desse templo foi em mistura com ouro. A que ponto as pessoas chegaram naquele tempo para poder valorizar esse templo, justamente porque dentro dele estaria um monumento importantíssimo para a cultura naquela época, a deusa Diana. Mas naquela cidade rica, próspera, e a palavra Éfeso significa desejado ou desejada, era uma cidade bonita e com muita atração, estava a comunidade cristã de Éfeso, que estava no seu apogeu, no seu crescimento, liderada por um bom pastor, que era Timóteo, mas também com seus desafios, porque aqui em Éfeso diz: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos. Ou seja, eles rechaçavam aquilo que era errado, eles defendiam a verdade, eles faziam de tudo para colocar a causa de Cristo no seu devido lugar. Éfeso, no verso 4, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí eu aproveito a oportunidade para fazer uma pergunta. Você, na sua experiência como adventista, você, na sua experiência como cristão, ainda vive o primeiro amor ou abandonou o primeiro amor? Éfeso começou muito bem, os apóstolos, seguidores de apóstolos, mas algumas pessoas se retraíram espiritualmente, arrefeceram na fé. A Bíblia até menciona algumas delas. Fala de Ananias e Safira, fala de Demas, que começou a seguir Paulo, depois o abandonou, e fala de outros. Então é possível que na nossa carreira cristã também, como adventista do sétimo dia, nós tenhamos começado e em algum momento nós paramos, esfriamos na fé, desistimos. Quem sabe quando a gente se batizou, algumas pessoas que se batizaram conosco desistiram. É possível que isso aconteça na experiência de alguém. Aconteceu com Pedro e ele caiu gravemente, mas ele não foi desamparado por Jesus e não desistiu. Aconteceu no passado com Abraão, no seu erro de ter mentido, dizendo que Sara era sua
irmã simplesmente. Aconteceu com Davi, o escolhido rei de Israel. Aconteceu com Elias quando se escondeu na caverna, com medo de Jezabel. Qual foi também o seu fracasso, sua queda, seu erro? Há um apelo de Deus para o período de Éfeso, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica. Olha só, 3 coisas aqui são enfatizadas para esse período. Isso serve para a gente. Primeiro, lembrar, depois arrepender e depois praticar. Lembrar tem que ver com confissão. Nós temos que ter lembrança das coisas que fazemos. Quando chegamos para Deus, confessamos nossa culpa e contamos para Ele a nossa história, nós estamos escancarando a porta da alma. Não tem como esconder de Deus a nossa história. É falar para Ele, sempre que necessário. E arrependimento envolve mudança. Não existe arrependimento sem mudança de atitude. Você vai numa direção e de repente muda para outra. Aí sim houve mudança. E o terceiro aspecto é praticar coisas que deixaram de ser praticadas, coisas boas. Você que seguia a Cristo, você que andava nos caminhos dele, você que lia a sua Bíblia, você que tinha sua comunhão com Deus, você que se afastou, esfriou na fé, já não é mais a mesma experiência. Então, lembre-se, arrependa-se e pratique tudo de novo. Comece do começo. A Bíblia fala de um Deus que é o Deus da segunda chance. Ele fez isso com Maria e pode fazer conosco também, nos dando a chance de começar de novo, ainda que estejamos caídos no chão. Éfeso passou por essa história. O período de Éfeso termina, logicamente, de forma gloriosa, porque há elogios para esse momento aqui. Inclusive aqui fala: ao vencedor dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Um dia, nossos primeiros pais foram expulsos do Éden por causa do pecado, mas ficou a promessa de tudo ser restaurado no futuro, e um dia Adão e Eva ressuscitarem para novamente retornar para esse paraíso que perdeu. Nós também podemos usufruir dessa promessa de Deus, estar com Deus terminantemente, para sempre. Hoje a gente o adora à distância, o busca pela fé, mas um dia poderemos buscá-lo e vê-lo face a face. Essa não é a sua esperança? Tem que ser a nossa esperança. Esse período finaliza mais ou menos no período que João morreu. João, o apóstolo, foi o último a morrer. Havia uma providência de Jesus para ele, porque você sabe que tudo nasceu para João, porque Jesus havia falado mais ou menos que tipo de morte Pedro morreria. E quando Pedro pergunta a respeito de João, Jesus fala: olha, quanto a este, o que compete a ti? Ou seja, era do interesse de Jesus conduzir a vida de cada pessoa de forma diferente. É possível que uns morram antes e outros depois. É possível que alguém morra com 80 anos e outros vivam 100 anos. Enfim, dentro do propósito, é possível que algumas pessoas vão antes e outras depois. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé foi furado na espada. Tiago, cortado com a espada. André, arrastado pelas ruas da Grécia. Paulo foi com cortada a sua cabeça com uma espada, como cidadão romano, né? Mas João não morreu assim. Ele até, segundo a tradição, foi jogado no ar. Caldeiro, tacho de azeite fervendo, e providencialmente ele não morreu. Foi para a ilha de Patmos, onde lá recebeu a revelação e pôde registrar essa vontade de Deus deixada para todos nós como um condutor e um apoio para a nossa caminhada. Finaliza então Éfeso no ano 100 e começa o período de Esmirna, que vai de 100 a 313. Agora eu posso ouvir assim de vocês. Éfeso vai de quanto a quanto? 31 a 100. E Esmirna? 100 a 313. Olha, Satanás não conseguiu sucesso nenhum com o apogeu e a glória da igreja no primeiro momento.
Então, no segundo momento foi diferente. Ele fez de tudo para que a igreja fosse destruída e exterminada com perseguições. Esmirna é um período de perseguição e derramamento de sangue. Tanta gente morreu nesse período, muito mais do que no primeiro período. Em Éfeso, alguns morreram, mas em Esmirna, muito mais. Inclusive, teve uma determinação promulgada por um imperador chamado Diocleciano, 10 anos de perseguições consecutivas. Um indivíduo chamado Tertuliano chegou a dizer que não teria problema, porque o sangue do cristão era como semente. Cada pessoa que morria, ou queimada viva, ou jogada para as feras, ou lançada do alto de um penhasco, era como se uma sementezinha estivesse sendo jogada no chão para reproduzir novas plantas. Muitas pessoas se converteram e decidiram a partir do testemunho eficaz dessas pessoas que se entregaram corajosamente. Policarpo foi um indivíduo, discípulo de João, que morreu queimado, vivo, nesse período de Esmirna. As pessoas não abriam mão de sua crença. Você sabia que para o período de Esmirna não existe repreensão? Há quem dera que para mim e para você, Aloysio, há quem dera que para mim e para você, querido irmão que ouve nessa noite, não tivesse também da parte de Deus nenhuma repreensão. Esse período de Esmirna, ele serve de exemplo, de motivação. Pessoas que estiveram focadas no caminho de Deus, que eram resolutas, destemidas, resilientes, perseverantes. Lembra de Mateus 24:13? Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Pois é. Esse período de Esmirna foi o período dos grandes corajosos. Muita gente entregou sua vida, publicamente, inclusive alguns, e depositaram a vida aos pés do Salvador. Para eles era mais importante a vida eterna do que essa vida transitória, passageira. Era possível entregar a vida assim. Não haveria problema, desde que eles não abrissem mão da verdade, dos princípios e do Jesus Cristo que eles aceitaram. Esse período aqui, ele termina em 313. E interessante, termina Esmirna e começa Pérgamo, que vai de 313 a 538. Vamos recapitular? Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Éfeso, 31 a 100, Esmirna, 100 a 313, e Pérgamo, 313 a 538. Esse período, a igreja, no primeiro momento, tentou vencer no segundo, matando o povo, não conseguiu também, a igreja se multiplicava, então uma outra abordagem foi tentada. Que abordagem? Qual foi a tentativa? Envolver a igreja com outras prioridades. Agora, o olhar da igreja, ao invés de estar fixo exclusivamente em Jesus e nos seus ensinamentos, passou a ficar um olhar dúbio, dividido. Jesus falou uma vez que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir a um e abdicar o outro, ou vice-versa. Um vai ser abraçado e o outro colocado de lado. Então não tem como simultaneamente servir a Jesus e a Satanás. Então esse comportamento dividido foi característica do período de Pérgamo. Interessante, Pérgamo era uma cidade alta, em torno de 300 metros acima do nível do mar. Quando os babilônios foram destruídos, vencidos pelos persas, ou pela região, ou período medo-persa, os persas deram oportunidade e liberdade para que eles ficassem no lugar e cultuassem o seu Deus e fizessem a sua vida seguir dentro da sua normalidade. Mas eles estariam debaixo do guarda-chuva dos persas, né?
Logicamente, durante um tempo eles se comportaram direitinho, mas depois houve uma revolta com os sacerdotes e houve uma aglomeração, um motim, e eles foram expulsos da região da Babilônia, quando os persas invadiram e destruíram a Babilônia. E com essa expulsão, naquele tempo ainda, eles foram se deslocando para a Ásia Menor até se instalarem na região de Pérgamo. Quando eles vieram, esses sacerdotes, eles trouxeram o paládio, que era uma pedra que os sacerdotes usavam com o intuito de dar prossecução na adoração aos seus múltiplos deuses, já que eles eram sacerdotes pagãos. Então, Pérgamo, querido irmão, passou a ser o elo entre Babilônia e a futura Roma. Quando o Império Romano conquistou novamente o território e os romanos passaram a imperar em toda essa vasta região, Pérgamo passou a emitir influências para o Império e foi a primeira cidade dentro do Império Romano que fez da figura do imperador uma figura que servia como ponte, ou seja, um tipo de autoridade que figurava entre os interesses do céu e os interesses da terra, um tipo de pontífice que tinha tanto responsabilidade secular, política, como também religiosa. Está entendendo? A Babilônia, desde o começo, desde o Gênesis, lembra da história? Com a torre chamada Babel. Naquela época, os líderes daquele tempo, eles queriam andar na contramão dos interesses de Deus. Eles faziam descaso com tudo aquilo que Deus apontava ou direcionava. Deus ia numa direção, eles iam noutra. É tanto que Deus havia pedido para o povo se espalhar pela terra e havia dito que o mundo não seria destruído de novo com água. Mas o que eles fizeram? Passaram a duvidar. Olha, é possível que o mundo seja destruído de novo com água. E para se livrar, era se espalhar, eles se concentraram construindo uma torre muito alta, que superasse a altura das águas. Daí veio a confusão, não é? Nós conhecemos a história. A Torre de Babel, a confusão, né? Naquela multiplicidade de coisas, de assuntos e interesses, havia múltiplos interesses religiosos também, deuses diferentes eram adorados. Ali é uma das primeiras ideias coletiva de oposição aberta à figura de Deus e tudo aquilo que ele apontava. Então, em Babilônia se concentrou esse tipo de oposição a Deus desde o início. Então, Pérgamo fez essa ponte entre Babilônia e Roma. Pérgamo, não esqueça essa cidade. Nesse período, que foi o período de 313 a 538, eu falei que foi mencionado itens que propuseram para a igreja interesses diversos, não é? Olha só, no ano 313, por exemplo, Constantino promulgou o Édito de Milão. E esse Édito de Milão acabou com a perseguição e dava liberdade a todas as pessoas. Coisa boa que Constantino fez. Há quem diga que Constantino se tornou um cristão, mas algumas pessoas, historicamente falando, não conseguem registrar com muita segurança o seu batismo, né? Mas, de qualquer maneira, ele apoiou em muitas coisas o cristianismo. Ele viu nisso uma oportunidade também de tornar a sua conquista mais gloriosa e estendeu, assim, o seu leque de influência. E ele conseguiu muita coisa a partir desse Édito de Milão, dando liberdade a todas as pessoas. Não haveria mais imposição legal da parte do império. O imperador estava dando liberdade para que a pessoa seguisse o seu rumo religioso. Não seria uma coisa boa? A perseguição parou, era proibido perseguir. Se esconder num canto, no outro, ir para a caverna, para longe da cidade, não. Agora cada um podia viver livremente. O cristão era livre para adorar ao seu Deus. Com isso estava aberto o caminho para uma influência futura da parte de Constantino também.
Nós temos ainda no mesmo período, que envolve o período de Pérgamo, o ano de 321. O que é que aconteceu aí? O Édito de Constantino. Não mais o de Milão, olha, agora o de Constantino. 321 foi o período em que ele promulgou um decreto dizendo que o primeiro dia da semana seria um dia de guarda. As pessoas estavam acostumadas até então a guardar. As pessoas passaram a guardar o sábado e outras ao domingo, que era o primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana passou a ser chamado de domingo, dado ao nome do imperador, que era Domingos Constantino. Com isso, gradativamente, ele foi passando a sua influência nociva do paganismo para o cristianismo. Essas coisas foram comprometendo, inclusive alguns que estavam acostumados a guardar o sábado, em respeito ao imperador que se tornou cristão, passaram a guardar o primeiro dia da semana, que era o venerável dia do sol. Dia do sol. Os pagãos adoravam o sol. Ainda hoje, no inglês, não é assim? Sunday. Dia do sol. Essas coisas foram minando a base da igreja, a força da igreja. Lembra o que eu falei? No período de Éfeso, a igreja foi bem. No período de Esmirna, não teve nenhuma repreensão. Agora, no período de Pérgamo, houve os compromissos. A duplicidade. A vida dúbia, dividida. Aí, quem vive uma vida religiosa dividida não tem como sobreviver. Não pode ir bem durante muito tempo. Aí, veio nesse período ainda, em 380, o Édito de Tessalônica, promulgado pelo imperador Teodósio, dizendo que agora a igreja romana deveria ser a igreja oficial, a religião oficial a ser seguida por todos os cristãos. Notem, o primeiro caminho lá atrás foi dando liberdade e acabando com a perseguição, não foi isso? Depois entra o domingo, em 321, e agora 380, já que o caminho estava aberto com muitas coisas, Teodósio promulgou o Édito de Tessalônica, e esse édito promulgava uma religião oficial, e todos agora deveriam seguir a religião romana ou católica. Essa foi a gota d'água que fez desse período chamado Pérgamo um período que promoveu condições favoráveis para o quarto período, de 538 a 1517. Esse foi o período de apostasia. Ora, se a pessoa está com um pé aqui e o outro ali, não vai ter firmeza há muito tempo. Não sabe a quem servir. Só daria nisso mesmo. Então, o quarto período da história, chamado de Tiatira, que vai de 538 a 1517, promove a apostasia completa. Nesse período, o domingo era guardado, o sábado já estava comprometido, tinha ido para o brejo. Pessoas estavam colocando a figura religiosa do imperador e do bispo de Roma como uma figura de influência religiosa, onde se concentrava e para quem convergia toda a autoridade espiritual. Se alguém precisava confessar seus pecados, não era mais diretamente a Jesus Cristo ou a Deus através de Jesus, mas diretamente a um sacerdote. Crenças diversificadas em forma de tradição tomaram o espaço e suplantou a força da Escritura. Então a Escritura deixou de ser relevante e a relevância passou a se concentrar na tradição.
Esse período, chamado Tiatira, começa em 538 e vai até de Justiniano. Já ouviu falar nele? Entra no Google aí que você vai dar uma olhada e vai ver com mais extensão os comentários. Esse édito de Justiniano determinou que o bispo de Roma seria o cabeça de toda a cristandade. Então, aquilo que aconteceu no passado, a falta de liberdade, começa a se concentrar agora nesse período chamado Tiatira, que é o período de trevas, de apostasia. É possível que na vida de alguém, até na igreja, tenha tido esse tipo de marca, um período de apostasia ou um momento de apostasia. É possível que tenha havido na sua vida um período de Tiatira. Você viveu o período de Éfeso, Esmirna, depois Pérgamo, se envolveu com compromissos, se tornou frio e veio a Tiatira na sua experiência cristã. Frieza espiritual, mornidão, indiferença, distância. A pessoa fica indiferente às apresentações que Deus faz. Esse período aqui foi um período muito triste, porque a vontade humana foi colocada em jogo e a vontade divina perdeu a sua evidência. Muitas crendices e teorias entraram nesse período. Vocês lembram a história das vendas de indulgências, por exemplo? As pessoas acreditavam que fazendo o sinal da cruz estavam protegidas. Ainda hoje é assim. Adquirindo, quem sabe, um pedaço de madeira que supostamente era da cruz de Cristo, estava absolvido de uma série de situações do passado. Você podia orar, interceder por um parente que havia morrido anos atrás, ele podia se converter onde estivesse. A ideia da imortalidade da alma, herança do paganismo também, e outras coisas mais. Isso invadiu o próximo período chamado Sardes, que vai de 1517 a 1798. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Sardes. Vamos parar aí por enquanto. 1517 a 1798. Esse é um outro período, longo período. Esse é o período chamado período da reforma. Aqui, Deus precisava levantar instrumentos dele para colocar a verdade no seu devido lugar. Verdade enterrada, verdade suplantada, verdade esquecida, verdade desrespeitada, verdade subestimada, pisada. E esses indivíduos que se levantaram nesse período da Idade Média, eles foram grandes pessoas, que foram baluartes nas mãos de Deus para reconquistar essa ideia da verdade que estava esquecida. Porque, como eu falei para vocês, a tradição tomou conta de todos os segmentos da sociedade e a religião era baseada nisso. Não na Bíblia. A Bíblia estava esquecida. Ela havia sido recolhida somente em algumas bibliotecas, em algumas catedrais, uma ou outra Bíblia aqui e ali, algumas até presas, trancadas, encadeado. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Ela não era mais um livro encontrado livremente. Era inacessível. Mas esse período de Sardes aqui foi um período que promoveu um novo momento. Por isso que aqui fala em estrela da manhã. Aqui se levantaram pessoas como João Hus, Jerônimo, Wycliffe, Lutero, Calvino e outros mais. E cada um deles, em tempos e maneiras diferentes, deram a sua relevante contribuição. Lutero, por exemplo, ele mesmo, de próprio punho, traduziu a Bíblia para o alemão e espalhou a Bíblia no seu país. Outros fizeram isso em outras línguas.
As pessoas passaram, a partir desse período aqui de Sardes, a ter acesso à Escritura. Existe alguma coisa melhor do que isso? Em João 5,39 está escrito: examinais as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, são elas que falam a respeito de mim mesmo. Está escrito também: errais, não conhecendo as Escrituras. A Escritura é lâmpada, a Escritura é bússola, a Escritura é mapa, a Escritura orienta, guia, ela cura, ela incentiva. Sem a Escritura não chegaremos a nenhum lugar, estaremos totalmente perdidos. E esse período foi colocado de novo no seu devido lugar. Esses homens foram perseguidos. Muitos deles foram mortos. Lutero foi uma exceção. Providencialmente, manteve-se vivo durante muito tempo. Mas muitos foram queimados vivos. É o caso de João Hus. Mas eles resolveram entregar a vida em prol de uma causa, em prol de uma missão. E a causa envolvia o nome de Jesus Cristo e a sua verdade. Por isso que para cada período desse, é dito assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para cada período desse, é dito assim: ao que vencer, não é verdade? Inclusive aqui, no período de Sardes, é dito: o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha só, isso aqui é uma grande lição, porque pessoas morreram entregando sua vida em prol de uma causa. Não importa se for ter que morrer. Se alguém apagar o seu nome de um registro, se alguém exterminar você completamente, o seu lado físico, o que importa acabar com o físico, se não pode acabar com a alma, né? Agora, aqui está dizendo: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, salvo em Jesus Cristo, e enquanto se mantiver fiel, estará blindado pelo seu poder, pelo seu sangue. E ele completa dizendo: pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Alguns reformadores que morreram por causa da defesa não negaram a fé. Eles não tiveram medo. Mas existiam situações em que um ou outro se escondeu em decorrência da fogueira, a terrível verdade de se deparar com a morte. É uma coisa insuportável para alguns quando estão despreparados. Mas aqui está dizendo: confessarei o seu nome diante do Pai que está no céu. Ou seja, se nós confessarmos o nome de Jesus diante das autoridades, diante dos algozes, dos perseguidores, Jesus Cristo confessará também o nosso nome diante do Pai celestial. Pois é. Paulo falou num dado momento: eu combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos também completar nossa carreira. Nós que começamos um dia, nós precisamos seguir em frente e ir até o final. Esse período, como eu falei há pouco tempo, foi de 1517 a 1798. Irmãos, 1798 é marcado por um período chamado Revolução Francesa. Na França, queimaram as Bíblias em praças públicas. Autoridades, pessoas de influência naquele lugar, muitas pessoas aderiram à ideia do ateísmo, abdicaram da crença em questões espirituais. Eles estavam mais voltados para a crença em questões materiais, aquilo que era visto, pegado, sentido. Mas mesmo a Revolução Francesa não obstruiu completamente a força da verdade. A finalização desse período também é marcada pelo aprisionamento do Papa, mandado por Napoleão, e a pessoa envolvida nessa prisão foi o general Berthier. O general foi lá e levou preso o Papa.
Então, com isso aí, nós temos a finalização do período dos 1260 dias de perseguição papal. Há um tipo de descanso, um arrefecimento nessa perseguição. E a Bíblia chama de cura, né? Uma ferida que seria posteriormente curada. Foi uma ferida nessa força do Vaticano. E ela vem sendo recuperada gradativamente, mas ela foi uma ferida muito forte, muito grave, e perdeu muita a sua influência. E por isso que a perseguição papal desapareceu a partir da Revolução Francesa. Mas começa o penúltimo período. Pastor Júnior. 1798 até 1844. Pois não, pastor? Só um minutinho. É só avisar a turma aí que está empolgante o assunto, mas se por um acaso cair a transmissão do Instagram, claro, vão sair, mas a gente vai retomar, tá entendendo? Porque o Instagram, com uma hora, ele derruba, né? E se acontecer isso, só estou avisando aos amigos que estão assistindo, aos irmãos, a todos que estão assistindo, e ao senhor também, pastor. Caiu, a gente retoma novamente, ou retoma, e não se preocupem não. O importante é que o pessoal fica preocupado, e agora vai voltar? Vai voltar, com certeza. Tá ok? Toca aí, pastor. Então surge agora, terminando o período de Sardes, surge o período de Filadélfia, que começa em 1798 e vai até 1844. Esse é o penúltimo período da história, chamado Filadélfia. A Filadélfia é interessante. Esse foi um período também colocado na... Moffat foi para a África em 1817. David Livingstone foi para a África em 1841. As sociedades bíblicas também surgiram com muita força nesse período aí. Por exemplo, a britânica em 1804, a americana em 1816. As Bíblias proliferaram, elas multiplicaram com tanta força como nunca antes. E passou a ser o livro mais buscado, mais requisitado, mais espalhado no mundo, nas bibliotecas, nos lares, livremente. Dadas as sociedades bíblicas, coisa que não foi possível na Idade Média ou em outros períodos no passado. Deus estava preparando um caminho, a Bíblia sendo recolocada de novo no seu devido lugar. Começou na Idade Média, lembra como eu falei? Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão, para o seu povo ali, para o seu país. Depois outras traduções ali surgiram e foi se espalhando por toda a Europa e as pessoas passaram a estudar a Bíblia de novo. Nesse período aqui também, a ciência se multiplicou com intensidade, muitas descobertas na área secular. Mas em meio às descobertas e aos estudos científicos, muita gente também enveredou pelo caminho do estudo religioso e se debruçou nesse livro chamado Bíblia e começou a redescobrir coisas que não estavam sendo pregadas há algum tempo, como, por exemplo, Daniel e Apocalipse. Outro exemplo, a segunda volta de Jesus. E algumas pessoas começaram a vivenciar essas verdades e a anunciar e pregar. Aqui na América do Sul, Lacunza passou a pregar. Lá na Europa, Wolff. Na América do Norte, Guilherme Miller. Estes homens, sem combinar nada um com o outro, e outros começaram intensamente a pregar a segunda volta de Jesus a essa terra. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles pregaram com tanta intensidade, com tanta força: Jesus há de vir, Jesus há de chegar, Jesus há de voltar, Jesus há de vir. Com tanta intensidade que foram chamados de adventistas. Se você olhar no dicionário, adventista, você vai ver lá. Movimento que diz que Jesus voltará a segunda vez. Grupo que prega que Jesus retornará a essa terra. O adventismo tem que ver com aquele que anuncia o advento. A igreja adventista não estava organizada ainda. Nesse momento, não. Mas o movimento adventista, ou seja, aqueles que anunciavam o advento de Jesus, era crescente cada vez mais. Chegou o período
de 1844, que foi uma data marcada por Guilherme Mille, por exemplo, e nós sabemos hoje que ele estava certo na contagem do tempo, só que ele interpretou a purificação do santuário como a purificação da terra. E ele associou a purificação da terra com a chegada de Jesus em glória, em poder e majestade com todos os anjos. Ele estava certo quanto à data, estava certo quanto à purificação, mas não com respeito ao evento. O evento não era a volta de Jesus. Até porque, biblicamente, não há respaldo para definir uma data ou um período específico para essa volta. Deus não revelou para ninguém. Mas 1844 foi um período marcado, conforme está também em Apocalipse capítulo 11, como um momento de amargura, de decepção, de desapontamento. O João engole o livrinho da profecia e ele foi doce na boca e amargo no ventre. Muitas pessoas que aderiram a esse movimento se decepcionaram, porque chegou o período e Jesus não veio. Esse grupo até se dividiu. Uma parte do grupo continuou marcando datas múltiplas e diferentes para a volta de Jesus. E continuaram insistindo nessa ideia. Para o futuro, marcando datas e datas e datas e datas. Esse foi um dos grupos. Um outro grupo foi noutra direção, se tornando um grupo retraído, indiferente, frio, não querendo nada com religião. E um terceiro grupo, resolveu fazer o que os apóstolos fizeram. O que é que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus? Eles não aceitaram a morte, eles não entenderam a morte, eles se decepcionaram com a morte, eles esperavam que o Messias viesse numa proposta diferente para estabelecer o seu trono aqui, para revolucionar a história. Mas não foi assim, o Messias se entregou, morreu de uma forma vexatória, ignominiosa, envolvendo ignomínia, injúria, né? Um horror, morrer crucificado. Assim morreu o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Mas reestudando as escrituras, eles entenderam que as coisas tinham que acontecer assim, porque a profecia apontava não somente a chegada do menino, não somente o seu batismo, mas como também a sua morte, como fazendo parte do desdobramento da profecia. E eles passaram a pregar com intensidade a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Cristo prometido. E aí foram apelidados de cristãos. Lembra a história? Está em Atos. Assim também, esse terceiro grupo passou a reestudar as profecias e entenderam que 1844 não tinha que ver com a chegada de Jesus à Terra e a purificação deste mundo com fogo. Não, mas tinha que ver com a purificação do santuário e a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, como um dos modelos ou fases usufruída pelo sacerdote na sua ministração no santuário. Vocês lembram que os sacerdotes do passado ministravam, mas tendo como referência o modelo que era o santuário celestial. Então Jesus hoje atua como intercessor a partir de 1844, dentro de um processo de juízo chamado investigativo. 1844 terminou o período de Filadélfia, período de descobertas, de ênfase missionária, de projeção espiritual. Mas houve esse momento aí de sacudidura e agora começou o último período da história, em 1844. Esse período é chamado aqui em Apocalipse de Laodiceia. Laos, povo de juízo, povo do juízo, ou período do juízo. Nesse período, o movimento que havia abraçado a pregação sobre a volta de Jesus e o estudo das Escrituras precisava crescer.
Assim como o movimento cristão cresceu no primeiro período de Éfeso, assim como no período de Esmirna, alguns foram resistentes e firmes durante todos aqueles anos, assim como alguns foram resistentes em resgatar verdades enterradas no período da Idade Média, que é o período de Sardes. Assim também nesse último período da história, haveria necessidade de um povo remanescente, sendo usado por Deus para a reconstrução dessas verdades esquecidas. Porque agora, com o reflexo de muita coisa da Idade Média, ficou uma herança também desgastada na área religiosa. A herança do domingo como dia de guarda, a herança do descuido com a saúde, havia intemperança em todos os sentidos. A ideia ainda de colocar em evidência a tradição religiosa no lugar da Escritura. Então, esse movimento cresceria para dar curso e tom diferenciado na originalidade das coisas. E esse movimento foi organizado em 1863. O movimento passou a ter o nome Adventistas ou Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E eu estou sem tempo aqui, mas quem sabe mais uma hora seria tirada só para mostrar sobre coisas relacionadas ao crescimento desse movimento ao longo desses pouco mais de 100 anos. O projeto de surgimento de igrejas organizadas, o projeto de surgimento da organização da igreja, o projeto também de expansão missionária, missionários que foram colocados dos Estados Unidos para o mundo todo. Primeiro missionários que vieram para cá, para a América do Sul, começaram ali pela Argentina, depois vieram para outros lugares, começaram pelo sul do país, se espalharam por todo o Brasil e pelo mundo todo. A igreja está presente em cerca de 200 lugares ou países diferentes. Logicamente, há um desafio forte ainda. E, logicamente, Deus vai abrindo portas, Deus vai abrindo oportunidades, e a igreja precisa aproveitar essas oportunidades. Alguns anos atrás, não faz muito tempo, a divisão sul-americana enviou missionários. Primeiro foi uma leva de 20 missionários para a janela 1040, para a região que se destaca pelo movimento muçulmano, né? Então, ali, ó, as primeiras informações foram transmitidas de lá para cá, de pessoas que estavam estudando a Bíblia, pessoas que se convertiam. Enfim, assim como aconteceu no passado, a igreja mandou missionários dos Estados Unidos para cá, para o Brasil e para outros lugares do mundo. Hoje, a América do Sul, aqui, que cresceu e chegou onde chegou, tem mandado missionários para a janela 1040, onde não tem movimento religioso e cristão nenhum. E a verdade precisa chegar lá, porque como Jesus falou, o evangelho do reino precisava se expandir, se espalhar por toda a terra. E hoje os missionários estão indo, a mídia também está indo. A TV Novo Tempo se espalhou em vários lugares. Assim como chegou aqui também em Maceió, tem chegado através das antenas, através dos canais fechados em muitos lares. Sabemos histórias de pessoas que se converteram em hotéis, assistindo, zapeando de um lado para outro, passaram a gostar do curso, decidiram e aceitaram. E hoje são adventistas do sétimo dia, sem ninguém ter ido lá. Através dos meios de comunicação, pessoas decidiram. Veja, Deus está usando todos os meios. Lembra o que eu falei no começo? Eu disse que nesse período de quarentena, todo mundo em casa, pouca gente na rua, muita gente está se movimentando com estudos virtuais e tem gente decidindo, estudando a Bíblia. Precisamos aproveitar, irmãos, porque a obra de Deus através do Espírito Santo não para. Não existe nada nessa terra que consiga conter o propósito de Deus. Há perseguição, há dificuldades, há interrupções, há problemas. Estamos vivenciando o último período da história, mas a obra de Deus não para. Deus continua trabalhando aqui em Maceió, em toda Alagoas, no Nordeste, no Sul, em outros países, no mundo todo. Deus está preparando um povo para um encontro com Ele.
Para cada período desse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, há um começo e um fim, um começo e um fim, um começo e um fim. Vocês já gravaram as datas? Lembra o que eu falei? O primeiro que disser para o pastor Aloysio, todas as fases em ordem e as datas para cada fase, vai ganhar uma Bíblia. O primeiro que disser para ele, para o pastor Aloysio. Mas essa última fase da história, interessante. Nós sabemos onde ela começa, 1844. Mas não sabemos a data quando ela termina. Nós sabemos o evento quando ela termina. E o evento, quando esse período termina, é a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos estar prontos. Ellen White usa um termo onde ela diz assim: nós devemos estar prontos como se Jesus viesse daqui, como se viesse hoje, e continuar trabalhando, vivenciando, como se ele viesse daqui a 1000 anos. Então, viver como se ele viesse daqui a 1000 anos, mas estar prontos como se ele viesse hoje, agora. Então, esteja pronto, querido irmão, do distrito de São Miguel e de outros distritos que estão acompanhando nesse momento. Esteja pronto como se Jesus viesse hoje, como se ele viesse agora. Há vários apelos na Bíblia que me chamam a atenção. Jesus falou uma vez assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Há um outro apelo de Jesus, que está em Hebreus, quando é dito assim: hoje, se ouvides sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu gosto muito desse apelo. Não existe apelo de Jesus voltado para o futuro. Eles estão presos ao presente. Tem um outro apelo de Jesus muito duro, muito claro, muito contundente. E a primeira vez que eu vi esse verso, eu fiquei reflexivo. Foi quando Jesus falou assim: louco, se esta noite pedirem a tua alma, a quem será dado? Veja, e esse dia seguinte nunca chegou. Nós precisamos estar prontos, como se ele viesse hoje. E continuar vivenciando com as pessoas, relacionando com as pessoas, trabalhando, estudando, vivendo a vida como se ele viesse daqui a 1000 anos. Sendo útil à sociedade, influenciando as pessoas, pregando para os vizinhos, sendo uma influência na sociedade, falando para os familiares, ajudando nas decisões das pessoas, como se ele viesse daqui a 1000 anos. Quanto mais gente decidir, melhor. Uma vez alguém falou assim: pastor, há quanto tempo a igreja está pregando e Jesus não veio ainda? Eu falei: olha, Pedro também fala isso. Pedro fala em uma de suas cartas: olha, há algumas pessoas que dizem que cadê esse Jesus que nunca veio? Ele não veio. E Pedro fala dizendo que ele não veio por causa da misericórdia. A sua misericórdia se estende, dando oportunidade às pessoas. E se ele não veio hoje, se ele não veio ontem, é porque ele está ainda esperando algumas pessoas que ainda não decidiram. Quem sabe alguém que está na igreja, que precisa se converter. Quem sabe alguém que está lá na sua família, que não ouviu o evangelho. Quem sabe alguém que está lá no seu trabalho, na sua escola, que não teve a oportunidade de ouvir da sua boca um testemunho eficiente. Agora, uma coisa me chama a atenção, pastor Aloysio. Uma coisa me chama a atenção, queridos irmãos, é que não existe elogio para esse último período da história. Vocês podem olhar com carinho, olhar, ler todas as 7 cartas. Não existe elogio para o último período da história. Pelo contrário, existe repreensão. Sabe por que repreensão? Porque nesse último período da história, o povo seria caracterizado pelo orgulho, pela autossuficiência, pela prepotência, pela independência, pelo egocentrismo. Muitos seriam tentados a largar a mão de Deus e andar sozinhos. Por isso que aqui diz: tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Tem adventistas que se comportam assim. Eles acham que o fato de ir para a igreja sábado, quarto e domingo garante a salvação. O fato de estar com o nome registrado na igreja, porque foram batizados há alguns anos, ou porque tem cargos e funções, ou conhece algumas passagens da Bíblia, estão garantindo ou assegurando a entrada no reino. Mas não é assim. Esse período é caracterizado por independência. E eu pergunto: você é dependente ou independente?
Você é submisso a Deus completamente ou parcialmente? Essa é a questão. Como está a sua experiência com Deus? Ela é dividida? Porque aqui, pela profecia, é dito: tu dizes, rico sou, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. E nesse contexto aqui, mostrando a nossa real condição, Deus dá um conselho. Veja, eu falei que não existe elogio. Deus faz uma repreensão e dá um conselho. Ele diz assim: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Sabe o que é o ouro, irmão? Fé e amor. Para Deus não existe cristianismo sem essas duas colunas principais. Fé. Sem fé é impossível adorar a Deus. E amor. No relacionamento com as pessoas, no trato com os outros. Segunda coisa que é oferecida aqui em Apocalipse: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas, para te vestires e vestires a vergonha, cobrires a vergonha da tua nudez. Lembra o que aconteceu lá em Gênesis? Adão e Eva pecaram, eles tentaram vestir-se, cobrir a nudez com folhas de árvores. Essa é a tentativa humana. As folhas de árvores significam a justiça humana, de tentar se proteger, de tentar se cobrir, de tentar mascarar uma situação que não existe. Mas Deus chega e diz: tira essas folhas aí, isso aí não serve. E entregou para eles uma vestimenta diferente. O que foi? Pele de cordeiro. O primeiro animal morto no começo do mundo chamou a atenção de Adão e Eva. Eles ficaram chocados com esse animalzinho morto. Eles nunca tinham visto isso. Mas a situação era para chocar mesmo. Era para impressionar. Era para constranger, era para levar a no futuro, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus também viria para tirar o pecado do mundo, para cobrir a vergonha da raça humana. E hoje, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador pessoal, os que confessam a sua culpa, se arrependem dos seus pecados, se entregam completamente, sem reserva para Jesus Cristo, encontram salvação nele, purificação nele, passa a viver uma vida nova, uma vida diferente. E essa oferta ela é feita para esse último período da história também. Foi feito lá no começo, período de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e agora Laodiceia, no último período da história. A misericórdia de Deus se estende até o fim. Esse povo vai passar ainda pela situação que envolve decreto dominical, sacudidura, selamento, decreto de morte, fechamento da porta da graça, chuva serôdia, uma série de situações. Mas a igreja precisa estar pronta para essa sacudidura, pronta para esse recebimento da chuva do Espírito Santo. Olha, eu vou perguntar: se um fazendeiro sabe que vai precisar plantar e colher, e um outro fazendeiro próximo também sabe que precisa plantar e colher, prepara a terra, ara, revira a terra, joga a semente e prepara as condições favoráveis para a chegada da chuva, enquanto o outro não faz isso. Ele não prepara a terra, ele não se prepara para a chuva. Eu pergunto: quem vai obter o melhor resultado? Aquele que se preparou, irmão, que arou a terra, que preparou o terreno, que jogou a semente no devido tempo, da forma correta. Ele terá a chance de ter a colheita. O batismo em chuva torrencial sobre o povo de Deus, o batismo prometido para os últimos dias, vai vir sobre aqueles que se prepararem. Então esse é o tempo de nós confessarmos nossas culpas, nos arrependermos dos nossos erros e buscarmos o perdão de Deus. Aonde você tem falhado? Que decisão você precisa tomar?
Qual é a reviravolta que Deus precisa provocar na sua vida? Você tem vivido uma vida de mentira, de duplicidade? Qual tem sido o seu apego à palavra de Deus, ao estudo da Escritura? Como é que você está na oração? Como é que está o seu culto em casa? O seu interesse pelas questões espirituais? Ou você é mais dedicado nas questões terrenas? Quando o dilúvio veio, pegou muita gente de surpresa. Logicamente, aquele povo, durante 120 anos, havia recebido o testemunho de Noé. E alguns não acreditavam que aquilo que ele falava seria verdade, mas chegou o momento e aconteceu. Somente algumas pessoas entraram na arca. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. 8 pessoas. 3 características marcaram aquele tempo. E eu queria mencionar aqui para vocês. 3 características marcaram a vida dos antediluvianos. Primeira característica, violência. O povo se tornou muito violento. A violência se espalhou por toda a terra. Eles matavam uns aos outros por nada. Segundo, promiscuidade, imoralidade. Todo tipo de pecado nesse sentido se multiplicou na sociedade, invadindo os lares. Terceiro, amor pelas coisas materiais. As pessoas, homens e mulheres naquele tempo, se preocupavam muito em acumular bens, riquezas, patrimônios. E se apegaram, tendo muito ou pouco, se apegaram a essas coisas. Lembram da mulher de Ló? Pois é, irmãos, nós estamos vivendo os últimos períodos da história e antes da volta de Jesus, essas 3 características serão marcantes também para essa terra e para os moradores desse mundo. As mesmas coisas estão crescendo cada vez mais. Violência, imoralidade e amor pelos bens terrenos. Enquanto o mundo procura esse tipo de prioridade, eu pergunto, qual é a nossa? Qual é a nossa? Qual tem sido a nossa prioridade? Diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz a Bíblia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, tocar enquanto Ele está perto. E aqui em Apocalipse eu termino por onde eu comecei. Apocalipse 3:20, que está dentro do período de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, irmãos, olha, Deus fala, Deus chama, Deus até bate na porta, mas Ele não abre a porta. É você que tem que abrir. Sou eu que tenho que abrir. E se nós abrirmos a porta, Ele entra, Ele faz morada. Aí as coisas começam a acontecer, porque Deus está conosco. A gente não consegue mudar o coração, mas Deus consegue. A gente só consegue prometer, mas Deus consegue mudar. Se nós deixarmos Ele entrar. No nosso coração, só tem um espaço onde pode ser colocado um trono. Se o nosso eu estiver assentado nesse trono, Deus não vai entrar para se assentar, porque Ele não vai encontrar lugar. Mas se esse eu sair do trono, aí Jesus poderá ser convidado para entrar. E Ele se assentando no trono do coração, as coisas mudam. As palavras serão outras, os pensamentos serão outros, as atitudes serão diferentes. Porque, como diz Paulo, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Você que está me ouvindo nessa noite, precisa tomar uma decisão. Não importa se você está batizado há muito tempo. Você precisa renovar a sua aliança. Renovar o seu pacto. E começar de novo. Se há alguém nessa noite que está ouvindo a palavra de Deus e ainda não decidiu, você precisa abraçar Jesus enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Você que está afastado, frio na fé, distante,
precisa retornar enquanto é tempo, a semelhança do filho pródigo. Ele voltou e quando voltou foi abraçado pelo Pai. Nós precisamos tomar as nossas decisões hoje, antes que seja tarde demais, enquanto a porta da graça de Deus estão abertas. Eu vou fazer uma oração nesse momento e gostaria que você, aí onde você está, fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte e me acompanhasse nessa prece. Vamos juntos. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela apresentação dos 7 períodos da história. E o Senhor esteve à frente no comando, no desdobramento de cada fase dessa. Logicamente, também está acompanhando o andamento do último período da história dessa terra. Não haverá outro período. Estamos vivendo o último momento. E nós somos privilegiados em poder atender Tua voz, corresponder à Tua vontade, confessar nossa culpa, nos arrepender dos nossos erros e buscar Jesus enquanto é tempo. Ele está à porta do nosso coração, batendo. Nós que estamos ouvindo precisamos abrir para que Ele possa entrar. Que o Senhor esteja com cada pessoa que ouve a mensagem nessa noite, nesse momento. Que haja uma revolução espiritual, um reavivamento e uma reforma na vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Aloysio, sua família e o seu trabalho. Que cada decisão tomada nesse distrito e em outros distritos que estão ouvindo nessa noite, a partir das decisões tomadas pelos irmãos que decidem andar em comunhão com Deus, possam ser decisões acertadas, porque estão firmadas na vontade de Jesus Cristo. É o que suplicamos agradecidos em nome dele, nosso Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Amém, pela pastor. oportunidade. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Só um minutinho de sair, pastor. Alguns entraram aí, o pastor Flávio, lá de Caruaru, pastor Nilton, pastor Geobert, a irmã Nara. Entrou também o Paulo Pena. Ó, quanto tempo, Paulo Pena. Gente boa, não é? Que maravilha. Nilton, Nara, estou aqui pertinho. Boa. Flávio aqui pertinho também. Paulo Pena, meu colega de turma. Deus possa abençoar a sua família poderosamente também. Maravilha. O doutor Daniel entrou também, o Guilherme, muita gente entrando aí, e pessoal do nosso distrito, a irmã Gilvânia, a Gitelma, né, o Júnior, essa turma toda, essa turma, gente boa, o Frank, tá entendendo? O pastor Galberi também entrou. E mais alguns outros. Gente, desculpa aí, mas tanta gente vai passando os nomes, né? A gente não tem condição de anotar todos, porque senão a gente não presta atenção à mensagem que acabamos de ouvir, ok? Mas que Deus abençoe a todos. Pastor Júnior, mais uma vez, muito obrigado. E fica Nós sabemos que... não é, pastor? Fica o desafio. A Bíblia lacrada está comigo para o primeiro que chegar, para você mencionar as 7 igrejas, as 7 fases com as respectivas datas. Aí eu não posso dar para todo mundo, mas o primeiro que lhe falar vai poder ganhar uma Bíblia gratuitamente aqui da Missão Alagoas. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta, que teve um aqui que colocou no nosso bate-papo, no chat, ele colocou já a relação completa das igrejas e o ano, tá tudo correto. Vale? Tá valendo? Não, se ele já colocou para você aí, tá valendo. Então, pronto. Porque teve um outro que colocou, o senhor ia mencionando, ele ia repetindo e colocando o ano. Mas esse não, no final ele já botou a relação completa, certo? Então, a gente vai só confirmar, olhando, dependendo da hora, que talvez, possivelmente, alguém tenha colocado no WhatsApp, mas sendo assim, nós já confirmaremos, já te falaremos, pastor, tá certo? Muito bem, para esse aí que escreveu tudo, se é que ele escreveu tudo certinho... Escreveu que eu já conferi. Muito bem, fica a Bíblia então para ele. Agora eu vou lançar um outro desafio para pessoas do teu distrito aí, os irmãos que estão ouvindo, mas que mencionarem para você, pastor, as 7 igrejas com as respectivas datas, fica também uma Bíblia para isso aí, tá certo? Maravilha? Ok, pastor. Deus abençoe a todos aí. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Que Deus abençoe a todos aí, que
participaram deste momento especial de culto, abençoado por Deus,